Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial de aniversário da Tron. Hoje recebendo dois ícones da nossa empresa, Pedro Reis e Flávio Ribeiro, que com certeza tem para contar para a gente hoje histórias muito inspiradoras, desafios que eles enfrentaram e grandes conquistas que conseguiram ao longo desse tempo na nossa empresa. Então, Pedro e Flávio, é um prazer receber vocês aqui. Estamos muito felizes de poder hoje tirar um pouco de vocês, histórias que marcaram esses 33 anos aqui nesse decorrer da Tron. Então, hoje eu acho que vai ser bacana. Temos muitas coisas para ver com vocês. Nós temos no mínimo 30 anos de história aqui, hein? Praticamente. O Pedro, sim, e o Flávio, quase 30 anos de história. Mas é isso aí, né? Vamos ouvir um pouquinho, né? Vamos ouvir. Como é que foi a trajetória, como é que iniciaram, os casos engraçados, os casos emblemáticos, aquilo que possam inspirar as pessoas. Fala um pouquinho da trajetória de cada um de vocês, como é que foi essa parte de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, nesses anos todos. Vocês conhecem bem o Reile. Então, aí quando esse assunto começou a ir para a pauta de mais ou menos saber a idade, quer dizer, ele foi atrás, fez uma compilação essa semana, tá certo? Um por um para saber como é que é, para saber dia, mês, ano e tal. Tá atrás ainda, finalizando essa compilação. Exatamente, estou em busca. Tem algumas informações interessantes. Temos novidades aí. Então, para começar, nós e o Rei queremos saber de vocês, como é que foi seu início na Tron? Aquele jovem talento que chegou lá atrás, aquela pedra bruta. Quais eram as suas expectativas, né? O que você almejava, né? Tentando relembrar isso lá. E como é que foi sua jornada? Contar um pouco dessa trajetória bacana aí que vocês têm aí para contar pra gente. Pode ficar à vontade, Flávio. Bom, então vamos lá, né? Bom, tem um tempinho, né, gente? Tem 28 anos aí, é muito chão, né? Muita estrada. E foi um momento assim ímpar para mim entrar na Tron, né? Eu entrei na época por indicação de um tio meu que conhecia o Helder, né? E aí o Helder falou: cara, tá saindo um cara muito bom aqui do suporte, né? Olha a responsabilidade, né? O Wagner, né? O Wagner Filho. Né? Wagner Filho da Contal. Eu vou te falar um negócio, aproveitando. Eu recebi uma carta da Contal assinada pelo Wagner pai, Wagner Filho e pela filha, pela Vanessa. Que carta linda. Então eu vou responder essa carta, eu pessoalmente, e vou visitar vocês lá. Faço questão, porque são grandes amigos. Grandes amigos. Diga lá, como é que foi isso? E aí, o Rei contou isso pra mim ontem. Exatamente. Do Wagner Filho. Que ele falou: você lembra que o Wagner Filho trabalhou aqui? Eu falei: cara, eu não lembro, mas você já tinha me contado. O Rei já tinha me dito que o Wagner é um grande companheiro, uma pessoa que a gente admira, respeita. Realmente responsabilidade. Mas olha a responsabilidade, né? Então, assim, o cara, uma figura importante ali, né? Tava saindo da Tron naquele momento para assumir o negócio do pai, né? Para apoiar ele lá, que o escritório já era grande, né? E estava em plena expansão ali. E aí eu falei: cara, vou encarar esse desafio. Eu estava num momento de transição de carreira. Eu formei em contabilidade. Então, mas assim, eu usei a contabilidade como um trampolim para mim. Porque processamento de dados sempre foi um curso muito difícil, né? E meu pai, a família dele migrou para o Tocantins na época lá de 89, 90. E aí eu vim fazendo um caminho contrário. Eu vim voltando, né? E aí, sozinho, né? Aí o que eu achei o maior apoio foi a contabilidade. Então, você ficou sozinho? Todo mundo foi embora? Meu pai e minha mãe ficou, mas os meus irmãos ficaram no interior, né? Certo. E eu vim voltando, né? Então eu fui para Gurupi primeiro, que era a cidade, na época, era uma das maiores do Tocantins, né? Ou hoje ainda é. Certo. Né? E era mais desenvolvida, tinha universidade, né? Boa. E ali eu concluí meus estudos, né? Na área de contabilidade, e depois eu falei: cara, eu vou para Goiânia. Porque para eu trabalhar na área de processamento de dados, né? O povo nem falava TI, era processamento de dados na época. Exatamente. Eu sou da época de processamento de dados. A minha formação.
E a minha também, né? Também, a segunda formação minha hoje é processamento de dados. E eu falei, bom, vamos para lá, né? Temos que encarar. E aí, quando eu vim para cá, eu tive muitas dificuldades para me encontrar, né? E aí, onde surgiu a oportunidade da Tron, né? Inicialmente, não entrei na área de desenvolvimento, né? Entrei na área de suporte. Mas, assim, aquilo ali para mim era fantástico, né? E eu lembro até hoje, quando eu entrei na Tron, uma pessoa que me apoiou muito, né, foi o Paulo de Tarso, né? Então, o Paulo de Tarso, quando eu entrei na Tron, eu falei, cara, eu já conhecia contabilidade, mas eu já tinha mexido no sistema da Tron, no escritório de contabilidade, onde meu tio trabalhava, mas eu não tinha muita experiência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender muito. Aí onde ele falou, Fábio, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma licença de todos os softwares da Tron. Todos. Acho que era o Jorge. O Jorge me deu 2 caixas de disquete. Né? Isso foi o Paulo que falou para você? Foi. O Paulo fez, ele providenciou para mim. Ele gerou uma cópia de cada sistema para você. De cada sistema para mim, me deu uma licença. O Paulo, na época, era responsável pela área comercial. Isso, que era responsável pela área comercial. E aí ele me arrumou esse monte de disquete lá, falou, Flávio, tá aqui. E eu peguei isso, coloquei no meu 486zinho lá, DX400. Olha só. Que era a super máquina da época. 486 DX400. Rodava fantasticamente o sistema da Tron. MHz. Coloquei, cara, e aí onde eu comecei a aprender, né? Pra valer mesmo, a entender do sistema, né? E aí na época já tinha um TT, né? O TT-DOS lá. TT já estava com o Kleber? Já estava com... Não, acho que não estava com o Kleber ainda, era o Elder. Na época era o Elder. E aí a gente começou a fazer os atendimentos dos clientes, né? E registrava nesse TT. Né? Quer dizer que quando você entrou era TT. Era TT. Uhum. Então, assim, e aí a gente vê hoje, né? O pessoal, como que atende hoje, a tecnologia que tem, acesso à máquina do cliente, né? A gente acessava também, mas tinha um PC-Anywhere lá que era com o modem... PC-Anywhere, exatamente. O modem West Robotics 33600 lá, né? Flávio é bom de cabeça igual você. Era uma experiência fantástica, né? Era pra dar um enter lá, era quase 30 minutos, né? Pra conseguir dar um enter de um comando lá. Mas funcionava, né? Mas a gente quase não precisava de fazer isso, não. Ali a gente conhecia muito, né? Muito da aplicação dos sistemas e da aplicação. Então, às vezes, só explicando mesmo, às vezes o cliente já conseguia resolver o problema. Né? E pra você ver o volume, né? Que eram 4 técnicos, né? Para atender toda a carteira de clientes aqui em Goiânia. Então, eu lembro que era eu, o Kleber, Luiz e o Creso, né? Ariel Creso, que tinha um rabo de cavalo que não podia... Que o povo ia montando, com vontade de cortar esse rabo de cavalo dele, ele era muito bravo, né? Uhum. Então foi isso aí, meu início na Tron, né? Teve essa característica e dali, né? Aí foi surgindo as oportunidades, né? Depois surgiu a oportunidade de eu ir para a área de testes, depois eu fui para a área de desenvolvimento, né? Aí depois eu fui para a área de arquitetura e agora eu estou na área de coordenação, né? Então... Sim, teve muitos episódios, né? A gente vai falar mais um pouquinho ainda, mas teve muita história nesse meio. Com certeza. Muito bom. O Flávio tem uma característica de ser um pouquinho mais fechado que os outros, fala menos, então hoje eu vou saber muito da história dele aqui. Vou pegar uns resgates no baú aí do Flávio. Então, é muito bom reviver, lembrar dessas histórias, muito bom. Mas o Flávio, ele deixou um item importantíssimo de fora, né? Porque ele falou que quando os pais dele foram para o Tocantins, que ele teve que vir para cá, ele não ficou tão sozinho assim não, tanto é que ele era conhecido por nós lá como filho criado por vó, entendeu? Então quem deu todo o suporte, o apoio necessário para ele aqui foi sua avó ali em Vila União, né, Flávio? Morei com a minha avó, né? Na época quando eu vim para Goiânia, mesmo quando eu entrei na Tron, eu fui morar com a minha avó. Bem lembrado. Como é que é o nome da avó? Né? Como é que é o nome? Vamos lembrar da Filomena. Filomena. Isso, a minha avó, assim... Que Deus a tenha ali, a santa, viu? Aquela ali foi uma pessoa que me recebeu como um filho mesmo na casa dela.
Eu nem falo que sou filho criado com vó, não, porque é uma segunda mãe pra mim, né? Ali foi muito importante pra mim. Mas Que o lembrança Pedro não ia legal, deixar Pedro. passar isso. Não, mas é nesse contexto mesmo, porque eu tive a oportunidade de visitar o Flávio lá na casa da avó dele. Cara, que pessoa maravilhosa ali na Vila União, né, Flávio? Isso. Tomar um cafezinho, Gente, era comer um bolo lá. fantástico. Um cafezinho, que fantástico. E o Flávio sempre falava da avó dele assim com o maior carinho, né? Então eu falei justamente pra gente não esquecer desse item, né, Flávio? Foi uma pessoa que realmente mesmo. apoiou bastante. Pois é, pessoal, no meu caso, foi um caso atípico, né? A minha história com a Tron Informática é simplesmente maravilhosa, porque eu conheci a Tron através do Ralph Valdo Rangel, o famoso Ralfeira, Olha só. vilanovense, né? Eu trabalhava numa empresa do laticínio, no escritório, digitador de cartão de leite, imagine, né? Eu tenho um nódulozinho aqui de tanto digitar, Mesmo, muito Pedro? louco. Cara, era muito louco. Então nós tínhamos laticínio em todas as regiões de Goiás, todas essas pequenas cidades, porque na época tinha muito isso, né? Era o leite bom, né? o Leite laticínio. bom, Leite né? bom. Com a indústria ali em São Luís, Montebello, e tinha laticínio que recebia os leites nas várias regiões. Toda cidade tinha um laticínio do leite bom. E ali os cartões chegavam mensal dos leiteiros, né? Que entregava e eu ia digitar, né? Para dar entrada e fazer o pagamento. Onde era isso? Que tinha isso? Era em Goiânia? Goiânia, Era ali, Goiânia. Na o Olinto escritório, Manso. isso, o Na escritório, 94. isso, na 94 ali, setor sul, né? Eu trabalhava lá. E eu trabalhava lá como digitador. E o Ralph, na época, ele prestava serviço lá na área de desenvolvimento, do software do leite, né? Ele era responsável, terceirizado pelo software, desenvolvendo um software leite bom. E eu conheci ele lá. Eu lembro que tinha, Né? tinha o sistema. Aham. O nome é engraçado. É. O nome é Folha de Pagamento de Leite. Aham, pagamento. Folha de exato. pagamento Ela era de leite. específica. Exato. Específico para laticínio. Exatamente. E aí eu tinha terminado um curso de COBOL, né? Eu trabalhei na Discatel Áudio e Vídeo, né? Como no almoxarifado, chegava os discos, né? Lá Luiz Gonzaga, e eu ia encaixar esses discos para mandar para as lojas para vender. Surgiu a oportunidade do Leite Bom, eu fui para lá para ser digitador, foi um amp, né, na minha vida em termos de carreira. Saindo da Discatel e indo para Isso. Leite Bom. Enquanto na Discatel eu já tive muito interesse para essa área de exata, lógico, falei, gente, eu vou fazer um curso, Senac, curso COBOL. Espetacular. Eu acho que o Pedro Isso. está esquecendo de alguma coisa em termos de carreira. Daqui a pouco você não, lembra. perfeito, vamos falar sobre ela também, é verdade. Mas aí, quando eu fiz o curso, o Ralph começou a trabalhar no Leite Bom e eu demonstrei interesse, né? O Ralph lá, ele ficava no mesmo ambiente que eu, né? Porque eu digitando os cartões e o Ralph mexendo lá na área de desenvolvimento. E eu curioso, como sempre, né? Falei, cara, o que esse cara tá fazendo? É o Ralph muito atencioso, eu nunca deixo de destacar o quanto o Ralph foi de ajuda, assim, cara, muito louco na minha carreira profissional, né? Ele sempre me deu muita atenção. E ele vendo aqui na internet, ele falou, cara, senta aqui. Né? Senta aqui do meu lado, vou te mostrar como é que funciona. E aí, todos os dias que ele estava lá, eu sentava lá dentro para ele ver mexer com Clipper, né? E isso foi fortalecendo ali o nosso vínculo. Né? Ele falou, cara, eu vou levar você para trabalhar conosco, meu irmão. Meu irmão tem uma empresa de tecnologia, com sócio dele, eu vou levar você. Eu falei, cara, não acredito. Né? Mas antes disso, ele falou que tem um item importante que eu gosto de destacar também. Eu tive, entre aspas, duas profissões na minha vida, né? Uma que eu aventurei, que a maioria aqui, as pessoas da Tron já conhecem muito bem, que foi tentar ser jogador de futebol. Olha aí. Cara, que história fantástica. Passei fome, morei debaixo de arquibancada durante 6 anos, né? Ali no Acioli, que hoje tem uma estrutura fantástica, né? Hoje eu vou assistir jogo do Atlético, talvez. Você morou Levo lá, meu Pedro? filho, eu morava debaixo daquelas arquibancadas, durante 6 ou 7 anos. O nosso Que alojamento... idade você tinha, Pedro, nessa data? Eu cheguei 16, aí, eu 15, tinha 16? 14 anos quando eu 14. cheguei, né? O pessoal lá na cidade de São Miguel do Araguaia, né? Eu era o Pelezinho da cidade. São Miguel do Araguaia é no interior de Goiás. Interior de Goiás. Aí você pegou um voo de São Miguel, que lá tem grandes aeroportos. Né? Imagina o voo, olha só que coisa de louco, Certeza, pessoal. porque lá São Miguel é uma cidade turística, né? Tem acho que 2 ou 3 aeroportos. Rapaz, é louco, precisa ver. impressionante. E o pessoal fizeram uma vaquinha lá e falou, cara, nós temos que levar esse neguinho, esse Pelezinho, para um time profissional. Esse menino é bom. Literalmente. Só que, na época, tinha aqueles caras que é, tipo assim, os deputados da região. E quem era o deputado da região lá?
que atendia a região estadual, sobrinho do Íris. Certo. Né? Um Tinha sobrinho do Rezende no Íris, que é nome. ele teve até esses dias, numa transmissão do jogo do Atlético. Eu pensei que você até ia falar que era o Lereia lá do... Não é Leré, Daqui a não. pouco você lembra o nome do E homem. aí cara, eu vou lembrar o nome dele, né? Eu não posso esquecer o nome dele, foi uma pessoa que me ajudou demais, que foi Certo. a pessoa que me trouxe, porque ele conhecia na época o Odilon Soares, que era até então o seu presidente Odilon. do Atlético, Odilon Soares. E aí ele falou, cara, eu vou te levar. E junto com o prefeito, o cara da região falou, eu vou levar esse Você neguinho mora lá em pro Pedrinho. profissional. Rapaz, foi uma mobilização, eu Legal. era o cara da Isso era cidade. bom mesmo, hein? Aí eles me trouxeram. Mas como que eu vim? A caminhonetona de um fazendeiro que conhecia o seu Wagner Machado, acho o nome dele. Que conhecia ele, falou, ó, entrei na carroceria dessa caminhonete, na época não tinha isso de fiscalização, colchãozinho, sentei lá no fundo e vim pra Goiânia. Chegou aí, ele me deixou ali Nós perto estamos falando de quantos quilômetros e quantas horas? Cara, 480 quilômetros. Na carroceria de uma caminhonete. Feliz. Gente, eu tava vibrando. Em busca do seu futuro. Exatamente. Primeiro que cara, capital, Goiânia, Atlético. Jogar cara. bola. Só ouvia falar de time profissional pela rádio, porque o meu irmão mais velho era Fluminense, ficava com a Rádio Globo lá o tempo todo assistindo todos os jogos. Que sonho. Aí ele me deixou ali num prédio ali, perto do HGG ali, no zoológico. Eu fiquei lá, e aí o senhor Odilon Soares mandou alguém me buscar lá, porque o seu Wagner já tinha conversado. Já estava ajustado. Né, aí me levou lá para o irmão Soares. Ele era aquele velho brusco, né? O Odilon Soares, né? É você o jogador? Tô tentando, moleque, sabia nada, 14 anos, cara, imagina que loucura. Falou, leva ele lá e apresenta lá pro pessoal do Atlético lá. E me jogaram lá, né? No Atlético lá. Aí, ó, tá um alojamento aqui. Na época era arquibancada mesmo, nosso alojamento. Não sei onde é. Cara, muito louco. Não me arrependo de nada, porque, cara, que experiência, né? E aí, por aí, eu fiquei de 6 a 7 anos. Dentro de leite, cheguei 14 anos dentro de leite, juvenil, júnior e profissionalizei. Profissionalizei por um ano, mas eu sou muito ansioso. As coisas para mim tem que acontecer muito rápido, né? Tive algumas oportunidades no time profissional. No campeonato de 88, por exemplo, com o Fernando Almeida lá na fomos campeão, eu já estava no time, né? Já entrava alguns jogos, reserva, mas ainda não tinha. E eles resolveram começar a me emprestar, né? Fui para um time do interior do Mato Grosso, depois fui pro Fluminense Feira de Santana. Falei, gente, isso aqui não é vida para mim, não. Eu falei, cara, não dá. Aí falei, parei, não vou mais. Parei, aí eu era mais ou menos. O pessoal da Descatel, um time amador, me convidou para jogar nesse time amador. E eu fui. Começou a ganhar uma graninha não, pra jogar. Não, mas ele me convidou para jogar, não. Ele falou, ó, eu arrumo trabalho para você se você jogar pro meu time, Trocava lembra? pelo trabalho. Era mais ou menos assim. Falei, eu tô junto. Aí fui jogar para eles e trabalhar lá. E olha só que perigo, né? Hoje não tem perigo falar isso, porque já gravar fita pirata, lembra? Gravar fita, lembra? Eu fui lá para trabalhar fita, gravar fita. E aí foi, né? A gente comecei a vender. Aí depois fui pro almoxarifado e surgiu aí a história. Começa a entrar na questão do leite bom, na Tron. Né? Então eu fui contratado pela Tron, pela oportunidade lá, conhecendo o Ralph. Te levou pra Tron. O Ralph. Aí o Ralph. Pera, antes de você ir, deixa eu falar um negócio que é importante para quem é boleiro, vai saber disso. Quer dizer que você assinou súmula. Assinei. Quer dizer, o cara que joga bola é o cara que assinou súmula. Assinei. Você fala assim, onde você assinou súmula? Não é o Léo Pedrinho, quando tá na pelada, o cara o começa a falar, meu, onde você já assinou súmula, rapaz? Não, Já. o Pedrinho jogou do Valdeir, que era da seleção brasileira, The Flash. Marçal, Júlio César, Imperador. Júlio César Imperador. Tem foto com esses meninos tudo lá. O Júlio César branquinho ou o Moreninho? Não, o Moreninho. O Moreninho. Moreninho. O Júlio César Imperador. Então, o Imperador. Quando eu cheguei aqui, o Júlio César Imperador era o craque. Era o jogava craque, demais. era o craque, exato. Tem muitas histórias legais, principalmente com o Júlio, com o Marçal, por exemplo. Eu tenho umas histórias legais com o Marçal, mas é contexto para depois. E aí... Você me deve... Porque eu tô há 15 anos na Tron e eu doido pro Pedrinho jogar uma bola comigo. Tá certo? Convido ele direto pra ir lá no Braga, no Léo. Você deve uma pelada comigo pra eu saber se você joga mesmo. Depois de aposentado, querido. Quem sabe não esquece. Pelo menos, ó. Pelo menos pra tocar, pra saber a qualidade, você ainda vai jogar uma bola comigo lá. Exatamente. Mas com a Tron, pessoal, e aí o que aconteceu? O Raul falou, cara, você vai trabalhar conosco.
voltando, né? Aí lá no Leite Bom eu falei, cara, eu quero essa oportunidade, que é meu sonho, trabalhar nessa área de tecnologia, né? Área de desenvolvimento. E como eu já tinha aprendido muito sentado ali do lado dele, e ele fala, até brinca, né, com todo mundo, fala, senta aqui. Ele chega lá, vem cá, senta aqui, vamos relembrar. Você no meu colo, né? Ele é desse ele jeito, fala, né? desse Ele jeito, gosta, senta aqui, né? vamos relembrar o nosso passado. É zoeira. Né? Porque era do lado e ele falava, não, você tá no meu colo para aprender, mas era mais ou menos nesse contexto mesmo. E aí ele me levou lá na 85, lembra? Claro. Eu fui apresentado a Tron lá na Avenida 85, lá eu subi lá, ele me apresentou, o Helder falou, cara, Helder, esse é o menino. O menino tem jeito, né? Porque eu era muito assim, atiçado na tecnologia, lógico, eu era muito bom e exato. Vamos trazer ele para lá. Eu falei, beleza. E aí eu fui contratado lá. Mas como estava justamente naquele período da mudança lá para 15, Sim. eu não comecei na 85. Aí eu esperei, aí eu saí do Leite Bom, fiquei um mês aguardando a mudança e comecei, aí mudou para 15, aí eu comecei na 15. né? Quer dizer, Como ele entra, ele foi desenvolvedor. apresentado quando era no setor oeste. Isso. E aí ele começou de fato no setor marista. Setor Ele marista. foi lá em 95. Olha só, 95, a Tron fez aniversário dia 1º, Pedro Reis começou dia 2. Dia 2 de Que abril louco. de Coisa 95. linda. De 95. Quer dizer, igual foi esse ano, cada vez. A Tron faz aniversário No dela, você dia- faz no outro dia. É. Tem E jeito aí, de esquecer nunca, Não né? tem como. E aí, a partir daí, começou a minha jornada. Né? Como nós vamos falar um pouco mais, tive momentos ímpares na Tron Informática, de E conhecimento, aí foi com o Helder, direto com o Helder. aprendizado. Helder e Ralph. O Ralph também fazia parte. sim, Não, o sim, Ralph, sim. quem me acompanhava mais, é lógico, o Helder era o gerente técnico, né, que direcionava todos, tinha poucos produtos, mas o Ralph era responsável pela parte de desenvolvimento também. Então eu aprendi, aí eu comecei o primeiro produto, foi com o Então Ralph você lá estava ali dentro na da época Tron. do Carlos, do Valdir. Henrique, Valdir, Henrique. na época, esses meninos. Tem história de Valdir aqui que eu vou te falar, e do Henrique. Tá? O E aí Carlos eu não. comecei. Não, o Carlos não. O Carlos já tinha saído, então. Já tinha, era o Valdir e o Henrique. Ele, minha nessa época, você é bom demais de lembrar de cabeça, quando mudou da 85 para 15, quantos colaboradores tinha nessa época? Não exatamente quanto. Um chute, assim. Não, porque assim, nós tínhamos, na área de negócios, nós tínhamos 5 pessoas. Né? Já era nós grande tínhamos um área de gerente negócio. e 4 pessoas na área de vendas. Já era um time bom. E nós tínhamos a Lucelma, que era a parte de secretária. Back office. E Ah, nós não. tínhamos o pessoal de suporte e de desenvolvimento, né? Que é onde que o Pedro já estava. Onde eu entrei. Então é muito provável que a gente devia ter uma faixa de umas 15 pessoas, mais ou menos. Nessa Eu época- acho- E era muito, eu acho, 15. Nessa época já tinha aquela estrutura de logística? Não, ainda Não. não. Ela aconteceu lá no setor marista. Começou Foi, lá, exatamente. foi o quando o pau departamento de quebrou. expedição. Expedição. Para a gente ir caminhando para o fechamento desse bloco, vocês dois citaram um nome aí, acho que foi o Flávio que citou, que eu lembro que eu ainda peguei ele, o Jorge. Jorge. O Jorge, eu fiquei com a impressão aqui que a minha cabeça não é tão boa quanto de vocês. O Jorge era logística? O Jorge, ele Expedição. não, assim. Eu acho que eu a peguei gente, nós vamos Da glamour, da glamour. glamorizar a profissão. O Jorge, ele é da logística. Ele Ele é começou da como logi- boy. Boy. Então, Nossa, logística. boy. É. Logística. Sempre foi logística. E depois ele vai para essa parte de expedição, mas aí já é no Marista. E o Jorge é cria do Pedro, né? É, porque eu acho que eu cheguei a pegar o Jorge, trabalhar Então, com pegar são o Jorge parentes. é foda. Foi Falar você que eu peguei trouxe o Jorge. Foi, eu que levei. O Jorge eu é meu acho- primo é primeiro. primo do- Eu acho que eu trabalhei um pouquinho com o Jorge, eu ouvi ele nas festas. O não me lembro Jorge bem, trabalhou. O Jorge veio através do Pedro, o Jorge Foi. é primo do Pedro. Exatamente. Expedição lá, disquete, coisa linda. Essa parte é boa. Bom, Bacana. nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, já sabendo de coisas bem legais aqui. Daqui a pouquinho tem mais novidades aí pra gente ver. Bom, vamos começar aqui o segundo bloco, continuando ouvindo, a ouvir histórias que encantam. Então, vamos lá junto com essas feras aqui começar um segundo bloco. Saber um pouquinho, né, Gelson, da trajetória e principalmente em relação aos obstáculos. Quais foram os desafios que vocês encontraram pelo caminho e que superaram? Um pouquinho de história, um pouquinho
dessa jornada para que as pessoas possam entender, né, se inspirar e admirar cada vez mais o papel de vocês nessa nossa sociedade. Se vocês tiveram a ajuda de alguém, como é que foi essa caminhada aí? Vai lá, Flavinho. Eu vejo assim, eu vou falar da minha experiência aqui, né? Bom, assim, a gente já superou vários obstáculos, né, nesse decorrer, né, de toda essa estrada que a gente vem percorrendo aí. Mas um dos que eu vejo assim que foi um destaque, né, que na época a gente tinha um obstáculo porque não tinha mão de obra, né? E aí a gente superou porque a gente foi atrás, aprendeu como fazer, né? Foi quando a gente fez a migração, né? Na verdade foi a migração, a gente construiu o TGC, né? Então a gente escolheu uma tecnologia na época, né, que era o Delphi, super novo. A gente começou lá nas primeiras versões do Delphi, né, lá na versão 1.0 dele. Junto com o Delphi? Junto com o Delphi, praticamente, né? O Delphi saiu, a gente começou a estudar ele. E aí a gente foi evoluindo à medida que a linguagem foi evoluindo, a gente foi evoluindo junto, né? Porque a outra alternativa que a gente tinha na época era o Visual Basic, né? Nós usamos outras coisas, tentamos Access, Fox Pro, Paradox, né? Mas assim, a tentativa assim, que deu mais certo foi o Delphi. Sim. Né? Porque era uma promessa muito boa, né, da ferramenta, né, para desenvolvimento visual, né, Windows, né? E era algo que se esperava naquele momento, né? Era igual hoje o web, né? Naquela época o auge era a aplicação Windows, né? Ninguém queria saber mais de aplicação DOS, né? Ninguém. Mas aí assim, a gente teve esse desafio por quê? Porque não tinha mão de obra. Né? Não tinha mão de obra. Ninguém conhecia. Então a gente teve que aprender e formar a mão de obra naquele momento. Nós estamos falando aí do período de 2000 a 2004. Isso. E aí onde a gente teve que se especializar, né, para poder construir, né, a ferramenta. Isso a gente imagina fazer um sistema contábil, né? Robusto. Na verdade não é um sistema, né? São vários sistemas. É uma suíte, né? Uma suíte de sistemas, né? Então, assim, você tinha que entender de contabilidade, entender de folha de pagamento, entender da área fiscal, né? Então, é algo, assim, foi um desafio muito impactante, né? E eu vejo, assim, um segundo momento, né? Já anos lá depois, onde a gente teve que mudar essa arquitetura cliente-servidor para ir para o modelo cloud, né? Quer dizer, abrir a cabeça, microserviço, cara, colocar isso na Oracle, na AWS, no Azure, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com o pessoal da consultoria desses clouds, né? Aprendemos pra caramba. Fui várias vezes em eventos em São Paulo, né? Patrocinado pela Tron ali, para poder aprender mais, entender como é que funciona, né? Tive cursos, né? Lá eu chegava pro GFCG, os caras, é importante isso aqui. Me ajuda. Ele falou, pode fazer, Ribeiro, tá lá. Entendeu? Então, assim, a gente superou esses vários desafios aí, né? E assim, isso é constante, né? Então agora a gente já está com um novo desafio, inteligência artificial, né? Então estamos aí, já estamos andando, já estamos caminhando. Logo tem novidades aí. Eu acho que naquela época a diferença entre o que era a versão antes do TGC, nós estamos falando de DOS e Clipper. Certo, DOS e Clipper. E aí depois nós passamos para o Windows Delphi. Então a diferença era grande. Por quê? Naquela época todo mundo estava conhecendo tudo, não era apenas a Tron, era o mundo. Tanto é que, igual o Flávio falou, o Delphi estava chegando naquela hora. Então era tudo novo no mundo. Quando a Tron foi participar, por exemplo, de certificação ISO 9000, não tinha nenhuma empresa em Goiás como uma referência. Você precisa, assim, é importante, não é que precisa, é importante você entender como é que as outras pessoas trilharam por aquele caminho. Quais foram as pedras? Onde são os atalhos? O que a gente pode fazer para melhorar? E assim foi nessa parte de desenvolvimento. E construir do zero um produto, nova tecnologia, totalmente orientado a objeto, né? Isso. Flávio? Já com a experiência nova, que era do mouse, né? Exatamente. Que até então não tinha isso. Hoje a gente acha super comum, nem dá para pensar sem mouse. Aí, olha só, pior, hein? Não tinha mouse. Não tinha mouse. Aí você já podia usar o mouse, entendeu? Nesses obstáculos que você falou, quando a gente passou de DOS para Windows, trocando isso e tal,
nessa época ainda o Helder era bastante presente lá? Sim, muito. Muito presente. Então, quer dizer, ele foi muito Ele era o importante diretor nessa... técnico. O Helder, tanto da criação dos produtos contábeis na era DOS Clipper e depois na era Windows Delphi, o Helder é um gênio. O Helder é muito criativo, o Helder é um artista. Né? Então o Helder tinha um cuidado especial. Hoje a gente fala em usabilidade, né? O X. O X e tudo mais. Naquela época a gente não tinha essas denominações, mas ele já tinha isso dentro dele. Então o Helder procurava fazer coisas que facilitavam a vida do usuário. Né? Então, assim, essa parte... Não só isso, né? Então o Helder, ele tem toda a importância na nossa história, claro, é reconhecida por todos, por mim principalmente, mas o Helder era quem comandava tudo isso aí, era o Helder. Tem uma coisa que às vezes eu já ouvi alguém falando esse apelido pro Flávio, meio de canivete suíço, que o Flávio sabe um pouco de tudo. Então, como você sempre foi se adaptando às ferramentas, né, Pedro? Pedro, que é seu líder e comanda aí, sempre foi assim. A sua diversão é estudar, Flávio, é ir atrás de tecnologia. Como é que... Explica um pouco disso, porque a gente respeita muito por esses aspectos. Como é que é isso? A senhora que você está à toa, você está pesquisando tecnologia, como é que é isso? Isso aí é uma coisa assim que eu vi até não sei quem foi que falou essa frase, mas fala assim, quando você quer construir alguma coisa para ter sucesso, você tem que fazer alguma coisa daquilo que você tem que aprender a ganhar dinheiro com aquilo que você gosta. Quando você ganha dinheiro com aquilo que você gosta, é diversão. É diversão, entendeu? Então, assim, quando eu estava na área contábil, quando eu formei, que eu fui para o mercado, apesar de ser algo que eu tinha muita familiaridade, né, gostava, eu falei, putz, cara, não é esse aqui que eu queria. Eu queria criar, inventar, entendeu? Fazer alguma coisa para o pessoal usar. E a contabilidade, nesse momento, ela não era isso ainda, né? Hoje ela melhorou muito, né? Evoluiu muito a contabilidade, mas assim, naquela época, ainda era muito manual, muito livro, né? Era muito meio que digitar, fazer um monte de conta, né? E eu falei, cara, eu quero ir além disso aqui, entendeu? Eu quero facilitar esse trabalho que esse povo tá tendo aqui para criar algo que esse negócio vai ficar bom de mexer, né? E aí foi onde eu fui para a área, né? Que eu tive o primeiro contato, mexer com microcomputadores, né? Lá os 2 meses da vida, eu comecei a ver, putz, cara, esse negócio aqui é fantástico. O negócio tem como se alterar, porque antes era máquina de escrever, né? Não tinha gente que pagar, jogar tudo fora. Falei, não, tem como se alterar e mandar de novo. Isso é fantástico, né? Então, aí a gente foi estudando, né? E eu tenho isso aí mesmo, Gelson. Eu gosto muito, assim, isso aí para mim é prazeroso. Eu ficar mexendo, né? Inventando ali, faz, testa, apaga, faz de novo, faz. E fica ali brincando com aquilo ali, até ver se sai alguma coisa ali que é bom, né? Mas são várias tentativas, né? Para fazer isso aí dar certo, mas assim, para mim é prazeroso mesmo fazer, estudar, mexer, isso, né? Já que a gente vai passar a palavra para o Pedro, vou perguntar para o Pedro, porque é isso que acontece. Como eu falei que o Flávio é meio canivete suíço, o Pedro de vez em quando tem que cercar o Flávio, porque o Flávio não sabe falar não para ninguém, né, Pedro? Ele quer ajudar todo mundo. De vez em quando o Pedro tem que ficar cercando ali, isso daí para não abusar. Não devagar, vai devagando. Professor Pardal. Além do... Agora que a tecnologia avançou, ele virou o rei do microserviço, né, Pedrinho? E agora se qualificou essencialmente disso, mas não é, Pedro, de vez em quando você tem que cercar o homem aí. E era justamente isso que eu estava pensando aqui, eu estava observando ele falar aqui, eu falei, cara, ele realmente é muito entusiasta de busca de novidades, sabe? E toda hora ele chega, às vezes chega e pensa, cara, tem uma novidade aqui, Pedro, isso aqui vai ser top para nós. Só que todo dia ele tem uma novidade. Então, se a gente não der uma segurada, ou seja, a gente começa a perder o foco, segura. Mas isso é bacana. Ter inspirado do Helder. Exato. Porque o Helder que sempre trazia as novidades. Aí o Helder, assim, ele tinha esse brinquedo aqui, gostava dele pra caramba. Aí largava esse brinquedo e pegava um novo. Sempre a novidade. Então tem que tomar muito cuidado. Mas isso é muito característica do artista. Eu achei isso. Mas em contrapartida, pessoal, o Flávio é espetacular.
Porque sempre que eu tenho alguma bomba, alguma dificuldade, algum problema, eu falo, Flávio, precisamos resolver isso aqui. Cara, parece que ele tem solução para tudo. E esse parece que ele tem solução para tudo é justamente devido a essa vontade dele de entender o todo, estudar muito. Além de muita paciência, né, Pedro? Além de muita... Nossa, cara, esse paciência. menino é de uma resiliência louco, sabe? É muito louco. Entendeu? Então ele tem essa vantagem, Como né? eu tô ficando mais perto agora, e aí tem aqueles meninos que estão lá, então ele tem essa cara, mas os meninos falam que ele é brabo, bicho. Não é. O time dele não, fala mas que é. Não, mas ele não é bravo, não. Ele é muito bravo. Então só não bravo calmo. Assim, desse jeito, aí meus meninos, Ele é um bravo calmo. os meninos falam pra mim. É verdade. Exato. Eu já sei disso. Ele é cobre, pega duro nos caras. Verdade. É isso aí. É, por aí. Mas bacana. Com relação Pedro Reis, obstáculos, eu tive alguns, querido. Não só no contexto pessoal, mas principalmente no profissional, né? Eu no contexto pessoal, porque quando eu resolvi encerrar minha carreira como profissional, eu tive que dar uma virada na minha vida, que cara, eu morava debaixo da arquibancada, eu tive que entregar a arquibancada pro Atlético. Boa. Tinha que ir embora. Entregar a arquibancada. Deixar o colchãozinho lá. Deixar o colchão. E aí eu fui atrás de local para morar. Aí já entra aluguel, entra um caminhão de coisa, despesa que até então eu não tinha. E eu era sozinho em Goiânia. Isso que eu ia perguntar, sozinho. Desde os 14 anos. Meu familiar lá. E aí, ali eu com 20 anos ali, 21, né? Quando eu resolvi encerrar, eu falei, cara, e agora? Eu vou virar gente, vou trabalhar, né? E aí eu tive que ir atrás de barracão. Aluguei o barracão, fui morar sozinho, né? E aí fui montar toda a minha infraestrutura de residência, né? E aí aluguei um barracão. Tem uma história bem legal que eu gostaria de dar destaque para duas pessoas que me ajudaram muito nesses desafios. Foi, cara, eu não esqueço, a gente tem que mostrar gratidão realmente para aquelas pessoas que nos ajudaram. E aí quando eu fui morar, que eu recebi essa oportunidade lá na Tron, né, como desenvolvedor, veio uma outra preocupação, desafio. Cara, não conheço nada, acabei de fazer um curso, será que eu vou conseguir ficar com aquilo? Mas o Ralph era tão assim que eu falei, cara, você consegue, você é muito bom. Olha que louco, né? E ele sempre do meu lado. Errei algumas coisas, né? E ele era brabo. O Ralph, você sabe que ele é brabo, né? Ele era bravo? Ele ainda é até hoje. Puxou minha orelha, mas naquele tom assim, sempre querer me ajudar, né? Ele é gozador, mas ele chega exatamente, né? E aí eu comecei a trabalhar lá. Meu primeiro sistema foi o administrador de aquisição. Eu não lembro, né? Que o Ralph me passou. O primeiro desafio, né? Mas enquanto eu trabalhava na Tron, a história legal a minha preocupação era conhecimento. Eu não tinha conhecimento. E diferente de hoje, que tá tudo na mão aqui, cara, era muito louco para eu buscar conhecimento. Ou eu tinha que fazer um curso, ou eu tinha que sentar do lado de alguém. Eu não tinha uma internet ali que facilitava a minha vida. Nessa época era difícil de conseguir livro. Nós estamos falando uma época que não tinha internet disponível. Cara, se não tinha internet, não tinha o quê? Google. Conteúdo, exatamente, né? Essa época, assim, Pedro, só assim, complementando, era tão complicado aprender essa área que a gente tinha que ir para São Paulo fazer curso. E São Paulo era longe, né? Era não é que longe. tenha mudado de lugar, mas porque era difícil, era né, muito mais cara? difícil. Era muito difícil, não tinha voo toda hora, era complexo, hoje, né? Então, eu tinha vantagem de eu ter pessoas do meu lado que tinha a disponibilidade, a vontade de ajudar. E aí o que aconteceu? O Ralph, ele falou, cara, eu tenho uma proposta para você, mas isso tem que ser num período extra. Eu estou trabalhando num software acadêmico e eu não tenho desenvolvedor, eu preciso que você me ajude a desenvolver esse software, né? É o sistema escolar. Falei, cara, tamo junto. Era uma oportunidade de você aprender. E aí ele arrumou um computador para mim, eu acho que foi até ele, arrumou um computador para mim. Levei esse computador lá pro meu barracão. Eu morava numa rua, eu morava aqui no fundo de um barracão na casa de um cara, e em frente, sim, quem ficava jogando bola na rua lá? Guilherme Santiago. Lembra dos cantores? Dupla. A dupla. Ele morava em frente à casa dos pais deles. Mas não era Casa Amarela. Não lembro. Não, Casa Amarela é a música. Tá. Então morava na mesma rua. E o Ralph não esquece que o Ralph ia pra lá, nós terminava o expediente da Tron, e eu descia de buzu, né? Porque era buzu na época, e o Ralph ia pra lá, e nós começávamos às 7 horas e íamos até às 11, meia-noite, eu desenvolvendo o sistema acadêmico pra ele. Isso era todo dia. Né? O Ralph não esquece disso. E aí nós,
Terminamos, eu fiz grande parte desse produto, ele ia para lá só para me acompanhar, me ensinar, foi muito bacana, né? Então, o meu conhecimento veio aí, né? Então, eu trabalhava na Tron e à noite eu fazia o sistema do acadêmico do Mas Ralph. você dedicou. Dediquei, né? Você então, esforçou, foi muito... você teve aquela sensibilidade de pegar uma oportunidade e falar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dedicar. Então você dedicava durante o dia e à noite, na hora de descansar, Ralava. iria trabalhar, aprender, mas era um investimento. Se vocês conversar com o Ralph, vocês vão ver, era eu, o Ralph e era o Richard, né? O Richard ajudou muito na parte de levar o produto para... Aí eu acho que o Richard até entrou de sócio com ele na época nesse sistema, não tenho certeza. Né? Então o Ralph tem muito desse meu... de ter me ajudado a superar esse desafio dessa preocupação do conhecimento. E o outro foi o Helder, né? Eu não posso desconsiderar de forma nenhuma o quanto eu aprendi com o Helder. Gente, que até hoje eu falo que eu sou apaixonado pelo Clipper. Como eu gostava de codificar, né? Como eu amava codificar. É muito louco, eu amava lógica. Só que o Helder facilitou... Aí você largou o COBOL e foi pro Clipper. Fui pro Clipper. Eu fiz o curso, toda a estruturação em COBOL, mas entrei na Tron no Clipper. Aprendeu lógica lá no COBOLzão. Exatamente. Só que o Helder facilitou demais nossas vidas, porque o nosso Clipper era um Clipper Windows. Quem conheceu o nosso sistema DOS, ele tinha um visual Windows. E por quê? Porque o Helder desenvolveu uma que nós chamava lá na época de lib, uma arquitetura, que eu, no momento de eu criar um cadastro, por exemplo, eu chamava uma biblioteca que chamava Assist, e eu só passava as tabelas e ele já montava toda a parte para mim de tela. Toda a parte visual ele já montava, que era a Assist que eu tinha, e tinha uma biblioteca que era Screen, que montava as telas para mim. Ele tinha o Screen Maker, né, que fazia todas as telas. Aí a minha preocupação era só codificar as regras de negócio. Então a gente ganhava muita produtividade. Então o Helder tinha essa vantagem, ele tinha um conhecimento absurdo na época, e ele realmente era igual o Flávio, ele era aquele cara pesquisador, né, que a gente tinha que dar uma segurada, mas eu gostaria de destacar neste contexto, né? Eu tive esse desafio, mas eu tive o apoio de pessoas muito influentes, tinha muito conhecimento, que facilitou muito. A sua base, o seu início. A minha base. Você está me falando, no caso, tanto o Ralph, que te deu a primeira oportunidade, e o Helder também, que entrou nessa parte de avanço, né, e todo esse cuidado. O Helder sempre teve muito esse cuidado. Exatamente. Muito, muito mesmo. E uma das grandes mudanças na minha vida, um impulso, eu não lembro mais a data, porque 30 anos, pessoal, a idade chega, você começa a não lembrar tanto do que aconteceu na sua história, né? Mas quando o Helder chegou em mim, que aí o Ralph saiu, foi para a empresa dele. O Henrique, que era outra pessoa dentro do desenvolvimento, tinha um perfil de liderança, de líder tech, que ajudava também. O Valdir saiu antes, né? E aí, após a saída do Henrique, eu acho que precisava de alguém. Eu acho que o mais antigo que estava ficando em desenvolvimento era eu, na época. E aí precisava de alguém para tomar conta, né? Eu acho que foi o Helder me ofereceu a coordenação, né? E aí já tinha chegado outras pessoas, que eu acho que era o Selvio, o Galego, eu não lembro, né? É tanto tempo. O André né? E aí foi um outro desafio, que era coordenar time. Ou seja, gente, eu nunca tinha tido essa oportunidade de liderar ninguém. E o Helder acreditou e falou, não, eu acho que você tem capacidade. E lógico, sempre com o apoio dele, né? Sim. E aí começou essa nova era de liderar time, acompanhar, assumir a responsabilidade de direcionar o que tinha que ser feito, tomar decisões, né? Então foi desafios legais que muito hoje... Bom. Belas histórias. É isso aí. E é importante esse resgate, tanto o Flávio quanto o Pietro está fazendo, porque ele mantém a memória viva, né? Principalmente das pessoas que fizeram diferença nas nossas vidas. Sim. Fizeram a diferença na vida tanto do Flávio quanto do Pedro, mas na nossa também, em termos de empresa. Sim. Total. São pessoas que participaram da origem da empresa, do momento que ela precisava, ela estava nascendo. A gente sabe o que é um animal, uma criança, quando nasce, requer toda aquela atenção e cuidado, mas é de uma importância ímpar na vida de vocês e na nossa. Sim.
Com certeza. Estamos chegando no fim desse segundo bloco, agradecendo então três pessoas importantes. Paulo de Tarso, que você citou, que te ajudou muito. Isso. E todo mundo sabe da importância do Paulo para Tron, né? Do Ralph e do Helder, né? Então, lembranças boas de pessoas que foram extremamente relevantes para a nossa empresa. Fica a gratidão nossa aqui e de toda a empresa para vocês. Então, chegamos ao fim aqui do segundo bloco. Bom, pessoal, estamos iniciando mais um bloco aqui com essas duas feras para falar um pouco do seguinte. A Tron sempre foi uma empresa que investiu muito em treinamento, em mentoria, em qualificação. Sempre se preocupou muito em dar a base, né, para os profissionais que trabalham na empresa. E eu queria que vocês citassem um pouco alguns que vocês acham que merecem destaque, que fez a carreira profissional de vocês se consolidar, que impulsionou a carreira, que trouxe mais conhecimento para a empresa. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, Gelson, eu até comentei, né, um pouco antes ali. Ô Flávio, vou te falar um negócio. O Flávio sempre está começando, né? Ah, é? Respeitar os idosos. Respeitar, né? Os idosos. Prioridade. A prioridade. Você imagina. Prioridade, tem que dar. Mas tudo bem, dá sequência. Mas assim, no próximo bloco a gente deixa o Pedrinho responder primeiro. Porque ele tirou o papelzinho de prioridade. Não, porque eu sou apressado mesmo. Normal. Para com isso. Só porque no aeroporto o pessoal passaria na frente, né? Cabelinho branco, tem que rapar o cabelinho. Bacana. Mas da outra vez eu fui atrás do Reile, né? O Reile falou pra mim, Flávio, eu sou diamante, vem comigo. E o Pedro ficou todo acanhado, né? Não quis ir. Eu falei, cara, eu vou com o cara é experiente. Claro. Entrei primeiro que todo mundo lá. Ele ficou mas é porque ele tinha direito. Porque como nós estávamos no mesmo localizador, eu nessa categoria diamante eu tinha essa prerrogativa. Sim. Não foi nada. Aí ele me lembrou, a gente tem é diamante. Eu, Pedro, não sou diamante, não. Pedro, ele tá falando velho. Não vamos entrar em detalhe, não, porque tem um clube, né, Pedro? Deixa quieto. Deixa quieto. Bom, fala aí, Flavinho. Bom, nessa parte aí de treinamentos, né, que a Tron já forneceu pra gente, assim, tem números, né? Mas assim, uns que eu posso assim citar, que deram um destaque, né, grande, foi essa parte do cloud, né? Foi fantástico, assim, a gente sair de algo que era tipo, cara, a gente tinha servidor local, né? Que a gente hospedava as aplicações, né? Não tinha uma infraestrutura assim mais parruda, né? E quando a gente foi lá para esses grandes players, né, de hospedagem, né, AWS, Azure, né, e Oracle, né? Então a gente tinha consultoria dos caras do topo, né? Então, cara, eu falava com o cara da AWS, eu falava com o cara da Oracle, né? O cara da Oracle veio aqui na Tron conversar conosco, né, para a gente fazer a análise da arquitetura, da infraestrutura, né? Então a gente teve muita oportunidade de trabalhar com gente muito boa e isso trouxe muito aprendizado. Não só para mim, mas como para todo o time. Para o time todo. Então a gente aprendeu a mexer de verdade com quem sabe, né? E isso é muito importante, né? A gente ter isso aí. E um outro ponto assim que eu vi entra também toda essa parte inovadora da Tron, né? Então agora a gente também com a parte de inteligência artificial, né? A gente teve um treinamento lá com o Roberto Dias lá que foi fantástico, né? Que passou muita experiência para nós, sim, dessa parte de IA. Estamos num projeto aí com o pessoal da UFG, né? Lá com o CEI. Então, cara, a gente trocando experiência o tempo inteiro. Então, isso é fantástico. 10. Essa parte de inteligência artificial, né? Que são o Flávio trazendo coisas um pouco mais antigas de 3, 4 anos atrás, que é pertinho demais, né, que é dos servidores. Essa parte de inteligência artificial tem, né, Flávio, trazido muita coisa bacana para a gente. Você que está ativamente participando desse projeto, né, o Pedro delegou para você apoiar esse projeto, como está sendo legal, porque é um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos tentando, não vou dizer inventar a roda, mas inovar. Nós não estamos fazendo mais do mesmo, a gente está tentando fazer coisas novas. Como é que você está se sentindo participando desse projeto, que é um projeto de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial? Lembrando que nós temos uma
assim, uma grande vantagem, eu acredito, a nossa geração. E nós iniciamos quando nem tinha internet. Né? A internet comercial da forma como ela é hoje, né? Nós não tínhamos isso. Então você passar por tudo que nós passamos, da era do fax, do telefone discado, e você hoje está participando da construção de um futuro baseado em inteligência artificial, passamos por muitas coisas. É muito interessante isso, é muito bacana isso, né, Flávio? E isso, assim, a gente fica muito entusiasmado, né, com isso aqui, com o estudo. E você vê, assim, infinitas possibilidades, né? Onde que você consegue estar deixando as coisas mais simples, né? Mais fáceis de usar, né? E mais automatizadas, né? Então, isso aí é o futuro, né? E a gente tá junto dele. Bacana demais. Obrigado por você estar ajudando a impulsionar isso, né? Como é um negócio que você vibra, né, Pedrinho? O homem fica doido, então com certeza nós vamos, nesse projeto de pesquisa e desenvolvimento, a gente vai longe. Vamos ter sucesso, com certeza. E você, Pedro Reis, conta aí como é que foi treinamento, capacitação, mentorias. né? Mentoria. O que que te impulsionou aí? Por quantos treinamentos, mentoria eu não já passei pela Tron? Se nós fôssemos aqui relacionar, e eu tenho isso até documentado, é muito bacana. Sério? Nós iríamos ficar aqui o dia Pedro? todo. Tem. Que bacana. Eu tenho tudo isso que faz parte do meu currículo profissional, então eu não deixo de assim, registrar essa informação. Nesse caso, você atualiza seu currículo porque você está em busca de uma nova oportunidade? Não, nada a ver. Mas a questão mesmo. Uma nova oportunidade dentro da Tron, né, É no Pedrinho? contexto de ter uma história É mesmo. brincadeira. De conhecer a minha história, né? Porque a gente esquece. Mas eu destaco aqui 3 ou 4 projetos, né, de treinamento e mentoria que eu passei pela Tron que eu não esqueço. E que para mim fez um grande diferencial na minha jornada profissional. O primeiro dele foi o ISO 9001. Cara, que coisa de louco. Eu poder participar da implantação desse projeto da Tron, lá na época, na 15 ainda. Ali elevou o patamar da empresa, né? Elevou o patamar da Tron. Profissionalização, Todo sentido, né? né? Não só no contexto operacional, no contexto de liderança, no contexto de pensar o futuro da empresa, mas principalmente no contexto de você ter procedimento e instruções claras do que você ia fazer. Nós tínhamos procedimento e instrução para tudo que nós íamos fazer. Nós não fazíamos as coisas da nossa cabeça. Imagina isso para um profissional, eu começando como líder de uma área que era tecnologia da informação, eu ter a oportunidade de obter esse conhecimento fornecido pela empresa. Cara, isso não tem preço. E logo em seguida... Manda né, outro. E logo em seguida mais um desafio. MPS-BR. MPS-BR. Poucas empresas, né, de Goiás. Né, eu acho que foi direcionado pelo Contec. Foi o Contec que buscou essa iniciativa do MPS-BR. A Contec, né, a nossa comunidade tecnológica, ela trouxe juntamente com o Sebrae o MPS-BR, melhoria de processo de software. Melhoria de né? processo de software. Eu acho que a ISO já tinha pouca empresa e Isso. MPS-BR menos ainda. E nós tivemos o ISO menos ainda. E o Menos ISO ainda. 12207 também. 1217. Então o ISO era um contexto organizacional como um todo, o MPS já era mais direcionado para software. Focado para software. Tinha as faixas, agora, né? Para imagine saber o quem quanto, tinha faixa 7 e quem tinha faixa 6 ali. Imagine o quanto isso aumentou o nosso degrau de capacitação, Exatamente. profissionalização dentro da área de desenvolvimento. Legal. Então eu não esqueço esses 2 projetos, que para mim foi um diferencial. Eu participei de outras várias qualificações, uma bem há pouco tempo, que foi o LGPD, uma formação na Lei Geral de Proteção de Dados, que me deu uma capacidade muito grande também de analisar os riscos envolvidos no desenvolvimento de software junto ao cliente. Tanto é que hoje eu estou como DPO, né, o Isso que eu ia responsável, falar. né, pela... Quem é o cara? Pedro Reis, é o DPO Exatamente. da nossa empresa. Exatamente. Vamos supor, o cliente tem alguma dúvida sobre como nós estamos usando os dados dele lá dentro da empresa. Faz uma pergunta. Faz uma pergunta, eu sou responsável de dar essa resposta para o cliente para garantir que os dados pessoais deles estão seguros na nossa empresa, que não há possibilidade de vazamento e tomar todo o cuidado com relação a tudo que a lei diz. Então foi uma experiência também única, né? Tive também uma oportunidade, eu não lembro, 3 anos atrás, de participar de um evento que foi o início para nós começar a pensar em robotização dos nossos produtos, que foi no Rio de Janeiro. Foi um curso, uma imersão sobre robotização e já introduzindo inteligência artificial, que também foi um diferencial. Foi o comecinho nosso aí de pensar robotização dos nossos produtos, que também me ajudou bastante.
né? E na questão de mentoria, nós tivemos algumas mentorias bem legais na Tron Informática que eu participei também, né? Nós tivemos uma mentoria na época com o pessoal do Sebrae, eu não sei se foi o Sebrae, mas foi a pessoa que nos indicou alguém para nos ajudar a pensar no plano de carga e salário, plano de carreira, né, para a empresa, para a gente começar a entender o contexto Magda. de gestão de pessoa, Magda, né? Então nós desenvolvemos um plano que foi muito bacana, nos deu ali um insight bem bacana de como gerir pessoas. É a né? Magda da Contar. É, a Isso, Magda. então envolveu várias pessoas, então para mim foi uma experiência única, né? Até para a gente pensar em software. Não sei se você sabe, Né? mas a Magda que implantou lá em 95, de 95, qualidade total. Qualidade total, foi ela, não É foi? porque ela já era, ela já Ela e o era Freitas. inspetora, Ela e o já Freitas. ela já Zé trabalhava Brai. na parte de Exatamente. ser a certificadora, né? A Ela nossa fazia- relação com a Magda e o Freitas, É bem antigo. ela vem lá do início da Tron. Exatamente. Né? Pessoas super atenciosas, carismáticas, Trabalhei com a Magda. preocupadas. Eu Exatamente. e a Muito Magda bom. trabalhamos juntos na Jorlan. Jorlan. Joelão. E por último agora, eu estou terminando um curso agora, que eu até aproveitar a oportunidade, a gente não pode deixar de agradecer o Reile, né? Que ele, nós tivemos num evento em São Paulo sobre IA, do Starts, e lá o Reile foi numa salinha lá e viu lá os caras vendendo um curso lá, e a Max, E a Max. Max, o Reile chegou em mim e falou, cara, você quer participar? Eu falei, rapaz, que pergunta. E aí o Reile foi lá e já voltou com o curso pago, cara. E aí eu não quis nem perguntar, mas eu fiquei sabendo ali por trás ali o valor. Eu assustei, sabe? Mas não vou entrar no detalhe. Você não O vai que falar que acontece, foi quase 1 milhão, né? Tem duas coisas que eu aprendi na vida. Uma foi o seguinte, uma situação que o Helder uma vez falou pra mim, falou, Reile, formiga sabe a folha que vai picar, não vai picar na folha que é ruim, que é veneno e tudo mais. Certo. Então o Helder me falou isso há muito tempo. Certo. Isso é uma situação bem lá no passado. E recente aqui no podcast foi quando o Russell, ele falou o seguinte, a Tron é um terreno fértil. É. Foi Pode lindo. jogar semente que vai acontecer, mas depende da qualidade da semente. Então Pedro é certo. Tarado, é. Então eu só queria saber dele, porque eu não vou impor. Você tem interesse? Tenho, Rei. Acabou. É o que eu queria. Eu falei, então, eu tenho certeza. Uhum. Não ia ser diferente do que está sendo. Reile, você não imagina, cara, o AMP que eu tive em termos de gestão, porque não é só sobre IA. Lá, os professores lá são professores, por exemplo, lá do Vale do Silício. Sim. São professores de todas as regiões. E é tudo Cara em inglês. diferente. É lógico que tem a tradução, porque eu de inglês muito raso, né? Mas tem a tradução. I E don't aí o que know. que eu fiz? Eu sou terrível. Eu vou lá, dou o print na tela, jogo no GPT e falo, traduz pra mim e traz o contexto. Aí. Eu tenho o meu amigo lá, o Exatamente. estágio, o estagiário me Inteligente. ajuda. Cara, então eu peguei todas as apresentações, o que eu tirei de insight. Tanto é que muito dos meus processos de gestão lá da área de desenvolvimento que eu fazia usando dinâmica do Excel, o que eu fiz? Fui lá, criei os GPTs, as instruções, os assistentes, tudo acompanhado pelos caras dos cursos, porque o curso lá é muito bacana. Além da parte conceitual, eles têm os workshops e os estudos de caso. Trazer para ele e falar, cara, como que eu implantei isso aqui na minha empresa? Mas trouxe experiências únicas pra gente, pra mim. Entendeu? Então, eu, como treinamento, e eu considero que é um treinamento no estilo mentoria, entendeu? Então, foi um diferencial muito grande. Pra mim, é lógico, se eu falo pra mim, eu tô falando no contexto da Sim, Tron Informática, claro. que ajuda no contexto da gestão da empresa. O que eu acho bacana nisso é que, por exemplo, eles falaram que eles receberam, né? De treinamento, de qualificação, de mentorias, desafios. Eles são tão humildes que eles esqueceram de falar o quanto que eles qualificaram pessoas. É, Quantas pessoas que passaram no time deles, né, pelas mãos deles, que eles desenvolveram o ser humano, né, saíram como um profissional muito melhor. E uma coisa que o Pedro fala, ele estava até falando aqui agora há pouco, sobre essa questão assim, a ISO foi muito bom, MPSBR foi muito bom, toda essa parte de inteligência artificial, de inovação. E aí eles falam muito da nossa característica de pioneirismo, de ousadia. Sim, nós temos, eu tenho essa característica,
cara, mas como é que você não vai ousar? Como é que você não vai dar o primeiro passo sabendo que você tem um time desse? Porque quando eu dava o passo, ousar, seja ISO 9000, qualidade total, qualquer coisa que nós passamos na empresa, criar novas empresas, novos produtos, fundir empresas e tudo mais, é porque eu tinha certeza que eu tinha ao meu lado um time que acreditava em mim. Escora. Isso é importante, viu, Pedro? Não basta, às vezes, só eu falar assim, Rede, você é inovador, você é ousado. Mas é porque eu sabia que eu podia ir, que eu tinha energia do meu lado. Eu sabia que essa energia ia comigo. Então, isso é bacana. É muito bom. Às vezes as pessoas acham que sozinho você não vai. Nossa, é o time. Então, tudo bem que eu poderia dar o primeiro passo. Mas é aquele negócio, eu dou o passo, mas eu não estava sozinho. Eu estava ali com pessoas me dando essa força e com um brilho nos olhos, enxergando o futuro, aquela expectativa de um mundo melhor. Ei, Gel, só fazer uma colocação em cima do que o Rei falou aí. A questão das pessoas que já passaram pela Tron e que fizeram parte dessa cultura e que foram formados por nós. Eu fico imaginando, gente, como eu gostaria, por exemplo, de ter lá, eu não lembro se lá na Folha eu tirar uma relação das pessoas que já passaram pela área de desenvolvimento, que entrou como estagiário, que se formaram e hoje está numa grande empresa. E aí o que eu faço? Eu sou uma pessoa de memória curta. Infelizmente, eu esqueço rapidão na pessoa. Tem aquelas pessoas que fazem mais parte ali do nosso cotidiano que você não esquece, por exemplo. Eu não esqueço, por exemplo, de um Galego, de um Chatão, do Eduardo, desculpa. E Eduardo Araújo. Né, do Roosevelt, do Sélvio. Então, pessoas que faziam parte do nosso dia a dia, convivência, que além do trabalho nós tínhamos ali os nossos momentos, a gente não consegue. Mas quantas pessoas passou pela Tron que a gente esquece? Eu te falei esses dias, eu cheguei numa farmácia para comprar um produto, aí o cara olha para mim assim e fala, Pedrinho do céu, e eu falei, meu Deus. E aí o que eu fiz até para não ficar vergonha? Ô, meu querido, porque eu esqueci o nome. Como você sempre faz, né, Pedro? Querido é sua marca registrada. Porque eu esqueci o nome, mas é porque eu esqueci o nome. Era? Mas é Valdo. Lembra do Evaldo? Lembro demais. Você vê, olha só, e aí Evaldo são pessoas. Campos. Evaldo Campos, hoje farmacêutico. E aí você esquece, mas se a gente for puxar pela memória, eu falei, quantas pessoas nós não formamos ali na Datron? Se tem o Flávio Calmo, o Evaldo é outro. Não é? Entendeu? Então, esse contexto é muito legal. Eu não sou entrevistado. Mas eu vou te ajudar na memória. Vamos lá. Que o Pedro está falando de transformação de pessoas. Exato. De oportunidade, pessoas passaram na mão do Pedro. E que o Pedro deu oportunidade. Não lembrou? Você vai fazer uma lista aí? Eu vou falar de um aqui. Porque o Pedro falou o seguinte: quantas começaram como estagiário. Centenas. E às vezes hoje está numa grande empresa. Sim. Então, por exemplo, um fato. Estou eu trabalhando. Aí o Pedro chega e fala o seguinte: cidadão, o Pedro fala cidadão. Ele fala querido, mas cidadão. Cidadão, eu preciso conversar com você. Eu falei, diga, Pedro. Olha, eu tô precisando de alguém na área de desenvolvimento. Eu falei, sim. E eu tenho essa pessoa. E ela tá aqui dentro da empresa. Eu falei, que beleza. Que milagre é esse? Aí eu falei, quem é? E aí ele deu uma enroladinha, sabe? E ele já sabia que às vezes eu ia falar não. E falei não. Certo. Aí ele falou assim, olha, tem um rapaz aqui que tem um potencial que você não conhece. Deixa eu vir. Aí eu falei, mesmo? Foi, Ele falou, o Dudu, seu primo. Eu falei, não, Pedro, o Dudu não faz sentido. O Dudu, ele começou como boy. Ele trabalhou na expedição. Ele trabalhou no financeiro. Ele trabalhou no suporte. E aí o Pedro, eu falo, cara, mas o Dudu, porque o Dudu começou como criança praticamente na empresa. Foi. E é meu primo, Dudu. Só que aquela convivência, você não percebe, o tempo passa e você não percebe o potencial da pessoa. O Pedro, como tá ali próximo, tocando o projeto, ele falou, eu falei, Hayley, é ele. Eu falei, não tem chance, não vai. Não vai. Ele falou, deixa comigo. Eu falei, é sua responsabilidade, Pedro.
Deixa em mim. É sua responsabilidade. Deixa comigo. E o que aconteceu? O Para seu Eduardo Mendonça, o meu primo Dudu, tem um grande orgulho, muito, porque é um menino do bem. Um menino do bem. O Dudu se desenvolveu muito bem. Sim. O Dudu hoje é empresário. O Dudu hoje tem a empresa dele, a Ambetec, uma empresa que faz um trabalho junto com a TOTUS. Eu tenho orgulho de falar em relação a essa história, porque naquele momento que por desconhecimento eu poderia estar deixando que aquela pessoa evoluísse. Sufocado. Exatamente, mas o Pedro foi a pessoa que encontrou aquela pérola. Então a hora que ele encontra aquela pérola e eu não acreditei, o Pedro acreditou. Só que também eu falei, tá contigo. A bola é sua. Porque eu poderia não confiar no potencial do Dudu, que eu desconhecia. Mas eu confiava no Pedro. Então o Pedro pegou e assumiu. E o Pedro foi o tutor, o paizão do Dudu. Ele até hoje fala. E transformou Isso é o muito Dudu. bacana. E o Dudu, a cada passo profissional que o Dudu foi dando na vida, mesmo pós-Tron, ele sempre me procurava. Primo, o que você acha disso? E eu, com um carinho muito especial pelo Dudu, né? Ele é filho da minha tia é irmã da minha mãe, né? Então, primo, o que você acha disso? Ele vinha meio que se aconselhar. Sim. E eu sempre tive um prazer em fazer isso, sabe? Gosto, porque ele confia em mim, né? E ele tem um amor, assim como eu tenho um amor pelo Dudu. E o Dudu hoje, eu tenho o maior orgulho, ele é um empresário. Né? Casou, tem filhos, mas foi nesse Família momento. linda. É uma grande coisa. Mas você falou um negócio bacana também. Você chegou a tocar num ponto que eu quero entender um pouco de vocês. Quando você falou assim, a Tron tem uma cultura. Então, vamos falar de cultura. Como é que é essa questão da cultura Tron, que as pessoas falam assim, a cultura Tron é muito forte. Se nós estamos falando de uma empresa que já ultrapassou a marca de 3 décadas e recentemente nós contratamos alguns profissionais da empresa e um desses profissionais que já é da área de tecnologia, é uma pessoa que a última empresa que ele trabalhou durante 9 anos em uma outra empresa de tecnologia aqui da nossa região, que também tem muito orgulho dessa empresa aqui de Goiânia, porque eu vi essa empresa nascer, conheço os fundadores e sou amigo deles. E aí esse colaborador, ele pegou e falou assim, eu estou impressionado com a cultura dessa empresa. Ela é muito forte. Como é que é isso, Pedro? Eu falei, Pedro, porque você está com a fichinha de prioridade, né? Obrigado. Agora é que essa primeiro, questão hein? da cultura, o que ela difere? Olha só, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de cultura, porque muitas vezes quando a gente fala de cultura, nós nos preocupamos com quem está conosco no momento. E aí a Tron, cara, ele tem um diferencial tão grande que encanta as pessoas, que não só os que estão conosco no momento, eles amam a forma com que nós trabalhamos, pessoas, profissional, a cultura com que nós criamos dentro da empresa, de proximidade, que se hoje você chegar lá e conversar com algum dos colaboradores, eu cito o exemplo do meu filho, por exemplo. Meu filho começou conosco e está apaixonado. O Pedro Augusto, eu falo com ele o seguinte, cara, é 3 dias, ele quer ir para lá todo dia. Ele sabe que ele fala, pai, tem como abrir lá para mim que eu quero ir lá. Entendeu? Ou seja, cara, é apaixonado, é apaixonante por aquilo que faz. Mas o mais legal da cultura da Tron, eu vejo que você faz muito isso, é que quando chega ali próximo do aniversário da Tron, ou quando tá tendo algum evento especial, você publica alguma coisa e aí você vê os antigos colaboradores ir lá dar depoimento falando sobre a felicidade que foi para eles passar pela Tron. E qualquer colaborador, eu faço um desafio para qualquer um aqui. Conversar com algum dos colaboradores que já passaram pela Tron, né? E você tem a oportunidade de conversar, inclusive, com alguns no podcast, quiçá pudesse conversar com mais pessoas, o quanto eles vão falar bem dessa cultura da Tron. O quanto eles vão falar bem dessa experiência que eles tiveram com a Tron no contexto geral. Eu duvido que nós vamos achar uma pessoa que passou pela Tron
porque ele teve algum resquício de falar, cara, não fui bem atendido, não fui bem quisto na Tron Informática. Então isso é a Muito cultura. bem acolhido, né, Muito Pedro? bem acolhido. Entendeu? Então esse é o DNA da Tron. Respeitar as pessoas, aquilo que está nos nossos O que valores. é bacana quando eu falo do novo que faz um depoimento é porque ele tem um parâmetro, né? Sim. E esse, por exemplo, ele estava quase uma década em outra empresa e ele se surpreendeu. Porque às vezes quando você chega numa empresa nova, você pode ficar surpreso, porque tem muita energia, né, Gelson? Sim. Tem aquela vibração e tal. Mas nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 3 décadas. Então, quanto isso é forte na nossa empresa? E às vezes a pessoa que lá está há muito tempo pode às vezes não perceber algumas coisas. Mas no primeiro momento que você faz um pequeno comentário, igual você falou, reacende toda aquela chama interna, né, que a pessoa fala o seguinte: caramba, eu estou no melhor lugar. As pessoas aqui, além de nos acolher, amparar, orientar e fazer com que eu cresça profissionalmente, que eu acredite principalmente no meu potencial. Isso é muito bom. E o mais legal, ele é que eu também vi um depoimento dessa pessoa, né? Que provavelmente deve ser a mesma pessoa que você está falando. E eu vi ele falando assim, cara, eu estou impressionado com o processo de venda da Tron. Eu estou impressionado com a forma como a Tron trabalha alguns processos internos. E quantos depoimentos, Gelson? Você está falando do cara diferente dele. Será? Sim, certeza. Ah, tá. Certeza. Porque eu sei de quem ele falou. Ah, tá bom, mas então. eu tô adorando você estar falando Entendeu? dele. Mas é Porque muito bom. eu Você sabe por quê? impressionado. Porque são dois novos Dois profissionais diferentes. de áreas diferentes. São legal. dois de áreas É muito bom, diferentes. são visões. Visões né? distintas. Exatamente. Mas o que eu mais gosto da cultura da Tron... Ele falando. Não. Ah, Agora tá. sou Você. eu. Ah, ok. É quando nós trazemos alguém para visitar a empresa e nós apresentamos a empresa como um todo e apresentamos os nossos processos, nossos indicadores e a pessoa fala, cara, é assustador a quantidade de informação, a quantidade de processos, de indicadores que vocês têm. E ele sai daqui com insight e fala, cara, isso aqui eu preciso fazer na minha empresa. Nós sabemos quantas empresas, por Sim. exemplo, já não pegou a Tron como exemplo para falar, cara, eu vou mudar a forma de eu ver a minha empresa. Entendeu? E isso faz parte da cultura da empresa. Isso, a gente ser copiado, por exemplo. Isso é muito bacana. E o que é interessante, só lembrando aqui, o Gelson sabe muito bem, o Flávio e o Pedro, é que a gente tem o maior prazer em compartilhar. A gente não tem aquela portas fechadas, Não. segredo, não, isso eu não passo para vocês. Não, a Tron sempre foi assim. Legal. Usa, aprende e devolve. Isso, Melhor. melhore o processo e traz pra gente traga de também. volta pra gente. Perfeito. Flavinho. Experiências lá, né? Então, assim, esse é um ponto, assim, da cultura da Tron, assim, que eu acho que na minha visão é o melhor, né? Essa ajuda, né? Essa ajuda mútua que tem, esse compartilhamento de conhecimento, né? E essa horizontalidade, né? Tô com a língua travada aqui. Porque é difícil você ver uma empresa onde você pode chegar lá e bater na porta do CEO e trocar uma ideia com ele. Exatamente. Pô, cara, eu sou, né, o cara lá do suporte técnico, entrei ontem. E eu não sei se você se lembra, mas na época que a gente já não é da sua época, Gelson. Antes de você assumir a empresa, nós tínhamos uniforme. Tínhamos, E o uniforme era assim, o office boy usava o mesmo que o fundador da empresa. Exatamente. Então, tanto eu quanto o Helder, fundamos a Tron, nós usávamos o mesmo uniforme, mesmo modelo de calça, cor, mesmo modelo de cor de camisa, gravata. Gravata, sim, o office boy usava gravata. Exatamente. Todo mundo era igualzinho. Nós não tínhamos essa distinção. A gente sempre preocupou muito com isso, essa questão do respeito. E essa horizontalidade que você falou. Isso, exatamente. Então, assim, isso é um aspecto muito positivo, né? E eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo, assim, que às vezes colaboradores, né, que já passaram pela Tron, hoje estão em outras empresas, né? Mas, poxa, hoje a gente pode falar, cara, esses dias eu fiquei sabendo que tem colaborador que foi da minha equipe que está trabalhando na Globo. Olha que bacana. Então, tem cara que está na Alemanha, né? Tá trabalhando lá com o pessoal do SAP, né? Então eu falo, poxa... Não é o Marcelo, não. Não. Lá é o Frederico.
né, eu acho que você não deve lembrar dele não, mas ele é muito conhecido da Natron, na área de desenvolvimento. Então, o Luiz até chora quando fala dele. Aí, mas assim, a gente fica feliz porque esses caras foram muito longe. E eles não esquecem, né? Você chegava e falava, pô, você lembra da Tron? Eu falo, cara, eu lembro demais da Tron, né? Cara, aquelas confraternizações que a gente fazia, né? Poxa, o Encontron, cara. Rapaz, Cara, esse Encontron... O Encontron todo mundo é ressuscita. show. Eu sou feliz porque eu peguei essa época da Tron. Então era fantástico. Mas eu não sei se você sabe, o Encontron vai voltar. Vai voltar? Vai voltar. Show demais. Vai voltar. É momento. Quem não sabe o que Encontron, espere, porque é fantástico. É muito Vai voltar. O Encontron já está programado já. bacana. Encontron era um evento assim da cultura da Tron que era, cara, entrosamento de todos os departamentos, cara, Das unidades. das unidades. Então assim, ali você conhecia todo mundo, né? Era fantástico, Sim, né? exatamente. Então você entrosava a equipe inteira, né? Então o Fantástico vai voltar. Bacana. Para fechar esse bloco, para a gente partir para o último bloco, a gente falou de grandes profissionais que a gente formou, que a gente treinou, que começou de estagiário e tal. Esses dias o Flávio marcou para eu e ele recebermos um desses na nossa empresa, né? O Pedrinho, né? Teve lá, o Pedro foi estagiário. Como é que é o sobrenome do Pedro? Pedro Duarte. Pedro Duarte, lembra do Pedrinho Lembra? Duarte? Ô, Fera, Encontramos moleque ele lá bom. no Moleque Hub bom. do Cerrado. É. Tá, ele E tá lá. aí ele tem agora a empresa dele, né, Flavinho, que ele faz parte lá, que é uma startup. Startup. Pixaí, então ele teve lá fazendo uma visita para mim e pro Flávio, querendo fazer uma parceria com a gente, com o Pixaí e tal. Então é sempre isso, cara. A gente sempre foi formador de mão de obra e de vez em quando a gente recebe essa. O Pedro Duarte foi um que teve lá recente. Ó, pode me receber aí, quer dizer, você vê, né, aquele monstrinho que você formou lá, voltando para cá, derretendo. E, né, o Pedro tinha talento mesmo, a gente sabia que Muito, o Pedrinho tinha muito talento, talento. era um moleque muito bom. Gelson, eu não sei se você teve essa percepção. Que a Tron, o nosso DNA é cultura de formação, certo? Sim, Como nós já formamos pessoas ali, né, Gelson? é Cara, isso. que loucura. Isso é cultura, faz parte E aí dessa eu tive cultura. a experiência da semana passada, foi há 2 semanas, você até foi na minha sala, eu estava lá com 5 estagiários, Sim. conversando com eles sobre a história da Tron, as expectativas, o quanto que para eles ali era o diferencial, e ali eu dando oportunidade para eles falar também, né, da vida dele, quais que... Cara, e você olha nos olhos dos moleques, você vê aquela alegria, aquela satisfação, cara, eu tô no lugar que eu quero, sabe? E eu falo para ele, cara, ó, aqui você tá falando com um cara de 30 anos. Então imagine você aqui, eu não quero 30 anos, mas pelo menos 5 anos. Imagine você conosco aqui com 5 anos, entendeu? Se você sair, Aí moleque, você eu olha te na mato. fisionomia desses moleques ali e fala, cara, eu tô participando de algo grande, que é essa Exatamente. empresa. Isso é bacana. Entendeu? Isso é muito gostoso, isso é cultura da empresa. Você vê o cara chegando, vibrando, sabe? Isso é É muito ótimo, legal. esse brilho nos olhos. Bom demais. Então, estamos fechando mais um bloco aqui para a gente partir para o bloco final de encerramento em alto astral. Então, estamos fechando o bloco. Vamos lá para o bloco de encerramento para a gente poder falar um pouquinho dos momentos especiais que são de destaque dessa turma. Vamos lá, Riley. Vamos encerrar em alta, né? Em altíssimo. Com essa dupla aqui não tinha como ser diferente. Não tem como ser diferente. Não né? tem. Momentos especiais. Aquele momento marcante ou momentos marcantes que vocês têm guardado em um local especial na cabeça de vocês, na mente de vocês. Aquele momento que às vezes pode mexer um pouquinho. Como é que foi isso? Aquele que é marcante na vida de vocês, prioridade é o Pedro. Ele que tem a fichinha de... Tá bom, de idoso. Mais experiente. Ele, eu tenho inúmeros. Eu não tenho dúvida que eu tenho momentos muito, muito especiais ali na minha vida com a Tron Informática. Mas o principal deles foi quando eu recebi a oportunidade ali, né, como líder da área de desenvolvimento. Né, eu não esqueço, eu acho que foi um momento ímpar, foi um desafio enorme, né, para mim, não tenho dúvida disso, né? Mas o que eu mais gosto desses momentos, todos que eu passei pela Tron, é sempre o reconhecimento de que
E a admiração, que é muito sincero, que vocês aí da empresa tiveram comigo como profissional e como pessoa, né? Eu fico me perguntando, cara, o quanto vocês já me ajudaram como pessoa. É assustador. E a gente não pode esquecer isso, né? A gente tem que ser grato pelo que as pessoas já fizeram por nós. Então eu sou muito grato, porque as pessoas sabem, eu comecei na Tron, eu era solteiro, né? Me casei trabalhando na Tron. Hoje tenho 2 filhos maravilhosos, que eu amo, e que também está nessa empresa. E eles não estão na Tron por acaso. Eles estão na Tron porque eles veem ali o brilho nos olhos, a satisfação, a paixão que eu tenho por essa empresa. E eles falam, por que não eu estar nessa empresa também? Então é o tipo de coisa que pra gente, como profissional, como pessoa, não tem preço, né? Então eu considero que o meu momento especial é toda a minha história com a Tron Informática, no decorrer desses 30 anos. Sinceramente. É sempre assim, o Pedro fala com muito amor, né? Com gratidão, com amor. E assim, Pedro, quando você fala assim, vocês me ajudando como pessoa profissional, eu acredito nessa questão de quando você faz o bem, sem querer nada em troca, você recebe muito mais. Entendeu? Então eu percebo que nesses momentos que você comentou aqui agora, onde eu pude colaborar com o seu crescimento pessoal, às vezes aliviar alguma dor de momento, é porque eu também tenho muita gratidão pelo seu trabalho. Eu entendo e eu percebo esse amor que você tem pelaquela empresa. O Pedro é meio galinha choca, sabe? Ele desse tem jeito. Ele tem o time dele ali, ele protege aquele Bastante, time. Mas é muito bonito de ver. Eu acho bacana isso. Eu acho que é muito importante isso. Para passar a palavra para o Flávio, eu queria contar que eu gosto, né? Sempre fiz isso, de fazer onboarding com as pessoas que entram. E no momento que você vai fazer onboarding, eu vou falar um pouco do que eu penso, passar um pouco da cultura da empresa, que eu gosto de fazer sempre isso. E algumas turmas, então, foram as turmas do Pedro. Como os 5 estagiários que entraram, eu ainda não fiz, mas daqui a pouco eu vou fazer um papo com eles lá. E dizer para os caras, porque quando você tem ali como líder, se eu estiver falando, ou você, ou o Flávio, ou o Pedro estiver falando, fica todo mundo assim prestando aquela atenção, igual o Pedro falou que estava com os estagiários. Então eu estou lá falando e eles todos com aquele olho para mim. Eu falei, eu quero que vocês consigam ter o seguinte: sabe essa atenção que vocês estão dando para mim aqui agora, que vocês estão olhando para mim assim, colinho fixo? O Pedro tem isso no olhar dele até hoje, 30 anos Exatamente depois, isso. O Pedro tem esse olhar. E o Pedro já viu eu falar várias vezes isso junto comigo nos onboarding, que é verdade. Quer dizer, o Pedro ainda brilha o olho até hoje, não é só ele, claro que são uma série de pessoas, mas é de uma forma diferente, e isto é um elogio, um retorno para você, Pedro, que é uma coisa que sempre você ainda vibra, né? Tem a capacidade de vibrar, de vez em quando fica bravo, dá um chilique lá, quer pegar todo mundo na porrada lá, mas você todo dia tem um brilho nos olhos, que é isso. Aquele estagiário que está vindo com aquele brilho naquele primeiro dia, você mantém isso, e essa chama acesa é que faz você... Exatamente. Né, ter o respeito da gente, né, ter a dedicação que a gente tem hoje para poder fazer o que for preciso, para que você, o Flávio, o Luiz, o Kleber e uma série de pessoas que estão na empresa, que ajudaram a construir ela, que merecem esse respeito da gente. Então, eu sempre uso como exemplo isso. Gelson, aí, essa fala de vocês, sua e do Rei, é tão verdadeiro que, por exemplo, meu caso, né, você sabe, principalmente você que... nesses últimos tempos você tem ficado mais, o Rei está retornando agora, então você presenciou alguns momentos meio de muita ansiedade. Sim. De muita assim, sem saber o que fazer, né? E essa preocupação de vocês como a pessoa, né, em vez do profissional, Sim. né, de falar, cara, ele não tá bem, deixa eu tentar ajudar. E quantas vezes vocês já não me ajudaram nesse contexto, né? Sim. Você sabe, eu acho que não cabe a gente entrar aqui e falar, cara, você não tá bem, vamos fazer o seguinte, vamos buscar um terapeuta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso faz parte da cultura, Sim. entendeu? A gente vê as pessoas como ser humano mesmo. Somos já. humanos, né?
Então é por isso que a gente fala, é muito verdadeiro isso que acontece Sim, com certeza. dentro da Tron. Não é algo assim, estamos falando por falar, né? Isso é bacana. Bacana demais. Flavinho. Isso é verdade mesmo, assim, eu sou prova disso aí que até outra vez lá que eu tava, né, nem achei que era problema do coração, ele preocupado, cara, me levou no cardiologista dele, falou, cara, você vai lá, eu vou pagar a consulta pra você, você vai conversar com o meu cardiologista. Então, pô, cara, eu falei, pô, eu não tenho nada. Ele falou, tem. Já fez isso comigo também, tá? Já fez isso comigo. Vai fazer a consulta com o cardiologista, né? Graças a Deus não era nada, era preocupando só um com o ser humano, Flávio, não com o E com o meu profissional. cardiologista você pode ter tranquilidade. O doutor Aguinaldo é fantástico. Fantástico mesmo. Mas assim, eu vejo assim, um momento assim que foi ímpar para mim lá nessa trajetória Medatron foi quando, né, o Pedro confiou a responsabilidade de eu gerenciar um time, né? Então falou, Ribeiro, você tem que ter um time para você estar gerenciando. E eu falei, cara, toda a vida eu fui assim da área técnica, né? Eu nunca fui da área gerencial, de gerenciamento de times. E eu falei, cara, então vou assumir essa responsabilidade e assumir esse desafio, né? Então para mim foi uma coisa ímpar, me trouxe uma série de outras experiências, né? Fiz já alguns cursos lá na Anshan para me ajudar nessa parte de coordenação, né, de times, gerenciamento, né? O pessoal fala que eu sou bravo demais. Eu sou até bonzinho, cara. Você é um professor dessa molecada. Eu sou professor dessa molecada ali. Você só é exigente, só isso, natural. Mas assim, esse eu acho que foi um momento assim que eu tive, né, maior assim, um desafio grande que eu tive lá na empresa, né? E o outro, né, que eu não posso deixar de falar, é que eu conheci minha esposa na Tron, né? Então, olha ali só, foi, então bacana. assim, fantástico, né? Então, não podia ser em outro lugar, né? Ali como se diz, a Tron é minha casa ali, né? Quem sabe eu moro de frente para a Tron, né? Mudei para de frente para a empresa, pô, tem sacanagem. Mas assim, ali eu gosto muito, né? Então, assim, de vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha na sacada e falo, tá lá. Tá todo mundo Olha lá, aí. tá tudo tranquilo lá. Não tem nada de ruim lá. Não tem nada de Momentos ruim especiais, lá, mas é isso aí. Gente, fantástico. Bom, vamos fechar esse bloco aqui em Altíssima, né? Muito bacana mesmo. Um episódio que foi incrível. É muito bom poder ouvir histórias que mostram o quanto esta empresa é dedicada aos seus profissionais, o tanto que é uma empresa inovadora, o tanto que é uma empresa que sempre está se preocupando com o mercado, de levar o que tem de melhor. Então, eu queria agradecer à nossa audiência, dizer, além de curtir este episódio que está aqui, nos siga nas nossas redes sociais, curte, compartilha, divulgue os nossos conteúdos e tem mais conteúdo bacana que a gente ainda vai produzir para que você possa ficar sempre por dentro daquilo que acontece na Tron. Queria agradecer a vocês. Obrigado, um prazer estar aqui. Dá tempo para a gente ficar aqui a noite inteira, Tem aqui, muita história o pra dia contar. inteiro Tem conversando. Então, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Flávio. Valeu, obrigado, gente. Rede. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, nós que agradecemos. Nós que agradecemos aí. Valeu.